Perfeito. Olá, Uma, pessoal. uma Tudo bibliotecária bem? altamente requisitada, lotada. De vez em quando a gente fica. Bom, Muito uma bom. versão da senhora, bem, só dei uma pincelada. A senhora pode se apresentar novamente, com os detalhes que a senhora achar mais pertinentes da sua carreira. Lembrando que a Sim, senhora tem cerca de 20, 25 minutos para expor sobre o tema, né? Proteção de dados na ciência aberta, isso. tá? E depois um bate-papo com seus seguidores, que nós já estamos batendo na casa dos 40 espectadores simultâneos. Que bom saber, né? Uma hora dessa, hoje é quarta-feira e está todo mundo conectado ainda. Muito bom, muito obrigada, viu, Djalda? A gente já se fala de vez em quando pelo chat, pelo, né? Como você bem falou, eu estive aí as duas últimas vezes, uma delas foi para o lançamento do livro e também para o evento. Essa última vez foi para o evento do TRT, não é isso? Oi. Mas como eu sou suspeita, que eu adoro São Luís, então toda vez que eu sou convidada, eu faço questão de aceitar. Bem, gente, boa noite. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Josi. Eu já vi, tentar introduzir um pouquinho todo mundo no contexto da ciência aberta, porque são duas áreas distintas, mas que se convergem em algum momento quando a gente está falando de direito de propriedade intelectual e de direitos de privacidade e de proteção de dados, né? Só para relembrar, como o Djalda falou, eu tenho uma formação bastante interdisciplinar, mas eu sou bibliotecária de formação, né? Atuei durante 20 anos como bibliotecária, eu sou servidora pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né? Atualmente, trabalhei até 2013 como bibliotecária, não só lá, mas também em universidade. E depois de 2013, quando eu precisei me ausentar para fazer o doutorado, ao retornar, eu saí do campo da biblioteca e fui para a área de assessoria por conta também da minha formação em Direito. Mas sou bibliotecária de coração e de formação, né? O meu doutorado foi em ciência da informação, então eu sempre procurei fazer uma interface do direito com a área de biblioteconomia e depois com a ciência da informação, por isso que eu tenho uma formação muito interdisciplinar. E no doutorado, realmente eu fiz uma parte da minha pesquisa no College Information Science, na Universidade do Tennessee. Eles lá têm um projeto chamado Data One, que é um projeto de ciência aberta, de dados científicos, de coleta e de curadoria de dados científicos na área da terra e do solo. E aí eu fiz uma parte da minha pesquisa da tese e depois virou livro, né? Como o Jalda falou, o livro, é, dentro dessa área, exato. E aí, depois, quando eu terminei o doutorado, acabei emendando um pouquinho no pós-doutorado em Direito, até para aperfeiçoar um pouquinho essa pesquisa mais voltada para a área de dados, de privacidade e por aí vai. Então, é um caminho sem volta, gente. Mas, assim, sempre permeando o processo de governança de dados, de governança da informação, né, transversando pelas tecnologias. Então, assim, só para vocês entenderem um pouco, e até o livro traz isso, o que é ciência aberta, eu considero a ciência aberta assim, um grande guarda-chuva. E hoje nós estamos vendo isso claramente com as questões que estamos vivendo sobre a pandemia do Covid-19. Por exemplo, a atuação dos institutos de pesquisa, das universidades, do Ministério da Saúde, em todo o mundo, ela é um processo de pesquisa aberta, porque
simultaneamente e quase que full time, estamos fazendo o tratamento e, ao mesmo tempo, disponibilizando o, os dados para políticas emergenciais, nesse caso de combate à pandemia. Então, até então, por mais fácil que fosse para mim falar sobre ciência aberta, era difícil para as pessoas compreenderem o que é uma pesquisa aberta, salvo aquelas pessoas, como é o caso de Jalda, que leem o livro ou se interessa pela área. Mas hoje a gente pode ver como qualquer cidadão o que é uma pesquisa aberta, né? O que é esse processo de colaboração científica, de pesquisa com dados coletados, por exemplo, dados clínicos coletados da febre do cidadão que está lá no hospital, dados clínicos coletados a partir da coleta de sangue, né? Dados que são coletados também, que são dados pessoais coletados para compor vamos dizer assim, esse pacote de informações que o governo precisa para prover à sociedade de informações sobre a pandemia. Então, isso não deixa de ser um processo de pesquisa que estamos vivendo no século XXI. Então, até então, quando eu colocava que estamos vivendo um novo processo de pesquisa na ciência, é porque a gente sai da ciência tradicional para uma ciência onde você não pode validar mais a ciência apenas com os resultados, por exemplo, como nós bibliotecários estamos acostumados com o artigo científico, né? A gente sabe que você pesquisa, faz uma coleta, por exemplo, do seu próprio TCC, da sua dissertação, e você passa 6 meses, às vezes, coletando essa informação, depois mais 6 meses para submeter, e aí quando a pesquisa ela é colocada, mesmo que em acesso aberto, no ar, ela já tem aí passado um ano temporal de tempo para que essa pesquisa venha a ser publicizada. Então, quando falamos de... Tem alguém aqui já perguntando algumas coisas, depois você vai anotando aí. Isso. Quando estamos falando de pesquisa aberta, realmente a gente está mudando a forma que é o que eu chamo de modus operandi. Na verdade, a gente não tem que esperar o resultado da pesquisa. Nós precisamos colocar essa pesquisa o mais rápido possível em favor da sociedade, né? E aí muda o modelo que a gente conhece de comunicação científica para o modelo que trabalha a governança já de dados. Isso vale para qualquer área do conhecimento. E para a área da saúde, isso é muito mais sensível, né? Então, quando a minha pesquisa ela tem 2 braços, vamos dizer assim. Um é para pensar a ciência aberta sob o ponto de vista da governança, das diretrizes, de como você trata os dados, e aí eu já abro um parênteses, como é muito importante o bibliotecário, o profissional da informação, o cientista da informação, se apropriar desses conhecimentos, porque é o nosso futuro. Né? O nosso futuro ele vai estar calcado muito, muito, muito em curadoria de dados, em tratar esses dados, em saber fazer o processo de metadados. Então, é uma nova forma de fazer comunicação científica. E o outro braço da ciência aberta, né, do grande guarda-chuva, é pensar que nós saímos, e isso foi meu objeto, meu foco principal de estudo, é pensar como a gente sai de um paradigma proprietário, onde nós somos proprietários, até então, dos direitos autorais, tá? Para um outro contexto de paradigma, onde a gente chama o paradigma do quarto paradigma, que é o paradigma da colaboração científica. Então, o grande corte, vamos dizer, e paradigmático disso é pensar que dados, informação e conhecimento são bens
comuns. E isso vem da teoria econômica. Bens comuns hoje é pensar na sociedade. Então, hoje a gente vive exatamente nessa crise pandêmica, nós vivemos hoje uma busca por um propósito comum, é o bem comum. Precisamos trabalhar dados, precisamos coletar esses dados para que esses dados sirvam a uma coletividade. Esses dados possam servir para um bem comum. Então, esse é o grande recorte. Então, a gente sai do paradigma de propriedade intelectual exclusivista, que está voltado lá pela lei de direitos autorais, para um outro paradigma, que é o da colaboração e do bem comum, certo? Então, aí a gente conseguiu. Então, a ciência aberta, pelos grandes organismos internacionais, e hoje a gente já tem aí, alguém já começou a me perguntar, nós já temos o IBICT à frente desse novo, vamos dizer, marco legal e marco político da ciência aberta, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, já trabalhando nessas iniciativas de ciência aberta como um grande guarda-chuva. Nós já temos a Fiocruz, que está muito avançada. A Fiocruz tem um trabalho extremamente importante de saúde pública. Ela já tem uma base de pesquisa que eu até já citei nas minhas palestras, que é o SIDAX. E agora ela está trabalhando com o Observatório do Covid-19, que é exatamente trabalhando as pesquisas em forma de colaboração científica, né? E aí, assim, um grande perfil hoje do profissional bibliotecário, do profissional da informação vamos dizer, se apropriar desses novos mecanismos de comunicação científica em que a gente está entrando, né? Já entramos, alguns países, ciência aberta já não é mais novidade, mas nós ainda estamos num processo híbrido, né? E, infelizmente, também não posso falar com tanta propriedade, mas a nossa grade curricular talvez precise ser mudada. A gente tem muitas transformações digitais, né? A gente ainda tem um mercado editorial, acho que a Ana Virgínia me falou, perguntou aí alguma coisa, né? Dos editores científicos, mas nós ainda precisamos quebrar muitas barreiras, vamos dizer, seculares, sob o ponto de vista do direito autoral, mas agora fortalecer esse braço não só do acesso aberto, mas também da colaboração científica e da gestão de dados, tá? Eu vou avançar um pouquinho, depois você vai me sinalizando para dar tempo a gente responder algumas perguntas aí de promoção. Então, assim, só para deixar claro, o quarto paradigma científico, e aí, independente do livro, vocês têm esse acesso na minha tese, que depois eu passo para a Djalda no meu repositório, é que a pesquisa aberta, ela tem que ser inovadora, ela tem que ser colaborativa, ela tem que ser digital, né? Então, tudo isso que a gente está vivendo, que deveria viver em 10 anos, 20, de transformação digital, também precisa ser visto também na nossa ciência, tá? E aí, por sinal até, depois eu vou passar também, viu, Djalda, para você, eu tô organizando um simpósio que vai falar exclusivamente sobre essas questões, não especificamente de ciência aberta, mas um simpósio falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que será dia 25 e 26 de junho, mas depois eu divulgo melhor. E aí, vamos adentrar um pouquinho sobre o tema da nossa live mesmo, quando se fala de proteção de dados na ciência aberta. Não sei se, só para esclarecer, apesar de que nós, profissionais da informação, nós temos um conhecimento já bem formatado sobre o tripé, dado, informação e conhecimento, né? E aí, nessa nova era, até então, nós conhecíamos dados, né? O dado como, por exemplo, como algo sem valor, era como se fosse
desagregado de um contexto e que ele, para ser considerado e ser valorativo como informação e gerar um conhecimento, nós precisávamos atribuí-lo valor e semântica. E aí, hoje, a gente chama de economia dos dados, né? E isso vira um mercado, tanto quanto Ana Virgínia, que está aí falando sobre editores científicos, tanto quanto o mercado editorial, nós estamos vivendo também um mercado voraz com relação aos dados, né? Dados do nosso perfil de Facebook, dados do nosso perfil de WhatsApp, dados de perfis que nós colocamos nos nossos sites quando fazemos cadastros, quando baixamos aplicativo. Tudo isso virou uma fonte muito grande de valor econômico, né? E aí, só para a gente situar quem não conhece um pouco já dessa nova era dos dados, diferente do que a gente conheceu nos bancos acadêmicos, dado hoje, ele é considerado pessoal, né? Isso pela Lei Geral de Proteção de Dados ou pela doutrina jurídica, por exemplo. O dado pessoal, ele já é valorado quando você consegue identificar o nome completo, por exemplo, e o CPF de uma pessoa, né? Quando você tem acesso ao telefone e ao e-mail dela, quando você tem dados de GPS, por isso que se está questionando muito. É violação de privacidade quando a gente divulga, por exemplo, a sua localização? Então, pela nova lei, nós já temos aí uma classificação para dado pessoal, tá? Então, recapitulando, dado pessoal pode ser data de nascimento, nome completo, CPF, RG, CNH, todos os dados que identifica ou cause possibilidade de identificação de uma pessoa é considerado um dado pessoal perante a lei, tá? E isso é muito, muito crítico quando a gente está falando de dados pessoais na ciência. Porque na maioria das vezes o dado pessoal coletado para a ciência e para a pesquisa, ela tem uma carga de, por exemplo, os dados da saúde, ela vai trazer informações acerca de uma pessoa que podem comprometer ela de várias formas, né? Seja na imagem ou seja pessoalmente que ela não queira, seja algo sigiloso. E por dados sensíveis, também no artigo 5º da lei, que eu vou falar um pouquinho, a gente considera o dado pessoal, mas que ele traz também informações, por exemplo, sobre origem racial, sobre convicção religiosa, opinião pública, vida sexual e agora, mais especificamente, sobre dado genético, sobre dados biométricos. Então, aquele dedinho que você bota lá, que o pessoal coleta suas digitais, são dados pessoais sensíveis. Então, veja o tamanho do problema que nós precisamos acomodar a partir de agora. Então, isso vale para todo o nosso dia a dia, né? Se você entra numa academia, você às vezes precisa colocar o seu dado biométrico, né? Se você vai num prédio para se consultar, as pessoas tiram lá sua foto. Ou bota lá, pede para você botar o dedinho lá para passar na catraca. Tudo isso são dados biométricos, tá? Então, são dados sensíveis também. E aí, dados anonimizados, que é uma alternativa para você evitar a identificação da pessoa ou possivelmente não identificá-la, que isso é recomendado pela lei. Ainda temos uma segunda categoria, os dados pseudo-anonimizados. Segundo dizem que, por exemplo, no caso dos dados anonimizados, que é o que está sendo coletado agora para a pandemia do Covid-19, aqueles dashboards que vocês veem das secretarias de saúde do governo, ali subtende-se que são coletas de dados, a gente até já conversou sobre isso numa outra live, são coleta de dados anonimizados.
Mas até aqueles dados chegarem, por exemplo, no banco de dados, eles eram dados identificáveis, porque eles saíram seja da empresa de telecomunicação, seja do DataSUS, seja da DataPrev. Então, são dados que transitaram pessoalmente aí, ou já anonimizados, mas que precisam ser garantidos que não há uma violação de privacidade. Então, só para a gente entender que tem, vamos dizer, classificações diferentes para dados dentro da lei. E agora, de forma mais específica, eu vou falar um pouquinho, acho que eu tenho uns 10 minutinhos, Gisalda, ainda. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos dados sob o ponto de vista da lei, né? Eu já falei também em outras lives e até tem alguns vídeos meus, também não vou me adentrar muito, quem quiser saber mais sobre direito de privacidade e proteção de dados, vai lá no meu canal. Mas, assim, o direito à privacidade é um direito hoje considerado não, ele é um direito fundamental, ele é previsto na nossa Constituição e é ele, vamos dizer, que traz segurança jurídica e traz a separação do indivíduo sob o ponto de vista da sua vida privada e da sua vida pública, tá? Então, eu tenho feito esse exemplo. Você só permite entrar na sua casa quem você autoriza e você consente. Então, isso é uma abertura à sua privacidade pessoal que você permite. A partir do momento que você coloca um bloqueio e da porta de fora, da sua casa para fora, você sua vida, vamos dizer, exposta, sua vida pública, você só deixa entrar dentro da sua casa quem você permite. Então, é a mesma coisa com relação aos seus dados pessoais, garantindo o direito de privacidade, de direitos de personalidade, conforme a Constituição, e isso é em todo mundo, nós precisamos também consentir e temos que ter ciência de que nós temos direitos como titulares dos nossos dados pessoais, tá? Então, vocês, todo cidadão brasileiro precisa ter ciência de que ele tem seu direito resguardado perante a lei. E aí, como nós estamos vivendo, por exemplo, um momento assim atípico, o que é que veio à tona? A coleta exacerbada de dados pessoais do cidadão brasileiro ou do cidadão de todo mundo. Qual é a grande diferença nisso? É que para assuntos e para questões de políticas públicas e emergenciais, como é o caso que nós vivemos, é permitido até certo ponto a coleta desses dados, desde que se garanta que esses dados não sejam violados ao ponto de identificar a pessoa humana, ou de que no cruzamento de dados possa haver uma identificação, por exemplo, de Adriana e do local onde a Adriana se encontra pelos meus dados de GPS, tá? Então, até certo ponto, isso, se a lei já estivesse em vigência, nós estaríamos assegurados com isso. O grande problema é que nossa lei ainda não está em vigência. O que nós temos é uma segurança jurídica por parte da Constituição. Nós temos um mercado, né, respirando e as pessoas minimamente já têm consciência do que são seus dados pessoais ou minimamente que pode haver uma violação, mas nós ainda não temos segurança jurídica porque a lei ainda não está em vigor. Nós temos a lei que foi promulgada em 2018, que é a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que foi denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Em 2019, nós tivemos uma segunda lei que alterou alguns artigos, inclusive criou a Autoridade Nacional, que foi a Lei 13.853, de 8 de julho de 2019, e recentemente nós tivemos um monte de projetos de lei e medida provisória. Então, assim,
até o próprio governo, e aí vou abrir um parênteses, governo federal, né, no meio desse processo de pandemia, empurrou o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque nós temos hoje muitas fake news, nós temos hoje uma fragilidade muito grande por parte do poder público em garantir segurança jurídica ao cidadão brasileiro. Nós temos uma quase que inexistência ou ausência de políticas institucionalizadas e diretrizes, inclusive dentro da ciência aberta, para garantir proteção, por exemplo, a dados sensíveis, né? E inclusive essa coleta. E ainda, por cima, gostariam de que, quanto mais adiar, mais o mercado se apropria de dados pessoais. Ou seja, se eu não tenho uma regulação, né, que preveja minimamente critérios para coleta, tratamento e também eliminação, eu vou deixar o mercado fazer o que bem quer com esses dados. E depois que passar a pandemia, o que que vão fazer com os nossos dados? Ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque hoje se considera que os dados é o petróleo atual, né? Se souberem tratar bem os dados e coletarem e manipular esses dados, está aí, né? Um maior exemplo foi a campanha de Donald Trump, em 2018, que utilizou dados do perfil de Facebook para criar um perfil para sua campanha. E hoje ele é o presidente dos Estados Unidos. Então, se a gente continuar a permitir que dados sejam coletados indiscriminadamente e que haja violação por parte do próprio governo, realmente a gente não vai ter nunca garantido o nosso direito à privacidade. E aí, Ana Virgínia, que está aí na ponta, eu não, com relação à questão dos editores, eu sou ferrenha ainda em garantir acesso aberto. A gente já tem, abrindo um parênteses aí para a ciência e para a publicação científica, eu ainda, existe muitas editoras predadoras, né? Existe ainda uma política ainda de comunicação científica ainda em alguns programas, eu vou falar pelos programas de pós-graduação, que obrigam muitas vezes os alunos, principalmente de doutorado, a publicar em revistas pagas, porque considera que essas revistas têm um impacto maior, né? E aí vem aquela história de impacto, fator de impacto junto com citação. Mas eu acho que nós, inclusive profissionais da informação, precisamos nos apropriar de que esse é um caminho sem volta. E o caminho do acesso aberto, o caminho da colaboração científica, o caminho de tornar os dados públicos, ressalvando sim a privacidade e a garantia do cidadão, do usuário, ainda, para mim, é o melhor caminho. Então, a gente vai ver ainda, vamos dizer, as editoras científicas e principalmente as grandes bases de dados, e aí eu não estou fazendo crítica, nem estou apologia a ninguém, mas ainda vamos ter um mercado ainda brigando por esses dados, né? Mas eu acredito que nós, enquanto profissionais da informação, precisamos tomar partido. E aí, o meu partido é que eu vou sempre seguir o caminho do acesso aberto. Eu não pago, não paguei, fui questionada porque eu não paguei para publicar em revistas científicas pagas. É minha postura pessoal. O que eu busco enquanto profissional da informação é fazer com que cada vez mais possamos publicar em acesso aberto, em via verde, e cobrar mesmo do poder público, das instituições, repositórios. Eu acho que é essa nova política de curadoria, de repositórios, de blogs. Para mim, um dos maiores exemplos que a gente tem no Brasil, falando de Instituto de Pesquisa ainda, é a Fiocruz, né, que já traz um movimento de ciência aberta. Né? Até hoje eu estava pesquisando para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, garantindo, né, lógico, sigilo, o segredo comercial, todas aquelas questões que estão em propriedade intelectual, mas quando nós tratamos de dados,
eu defendo, e isso foi minha tese, que dados, tanto quanto dados de pesquisa, tanto quanto conhecimento, é um bem público e precisa ser aberto para o cidadão, né? Salvo as exceções aí, tá? Só para abrir um pouquinho para as perguntas, eu vou falar aqui de um... Aqui tem eu passo depois, mas eu vou deixar também lá no meu site, tem alguns reports que fala sobre marcos legais, um deles é da Fiocruz, que é Marcos Legais Nacionais com face na abertura de dados para pesquisa em saúde, que foi feito a finalzinho de 2018. Tem também um que fala sobre privacidade e pandemia, que traz também informações sobre proteção de dados. E outra coisa bem importante para o profissional da informação é que ele se aproprie da gestão de dados científicos ou já da parte de governança de dados. Tem dessas publicações que foi feita pelo Instituto Data Privacy Brasil, do Bruno Bione. Ele traz um modelo de ciclo de vida para dados sensíveis. Então, vamos dizer, é um grande caminho para o profissional da informação, para o bibliotecário, entender o que é gestão de dados científicos, se apropriar do ciclo de vida, dos modelos, para poder começar a interagir com essas áreas e com esse novo mercado que está despontando para a gente. Então, assim, eu não quero entrar muito em detalhes, Djalda, sobre o ponto de vista da privacidade, porque eu acho que a ideia era a gente bater um papo sobre o que é que tange, o que é que está ao redor da ciência aberta, mas, e aí eu quero ver o que é que vocês têm aí de perguntas. Fiquem à vontade. Depois eu vou... Várias perguntas, desde o início. A gente vai se prender mais à questão das perguntas, né? Pelos próprios comentários, depois a gente, quem sabe, uma outra live para... Isso! Vamos lá, o primeiro a perguntar foi o Eric André, o bibliotecário que esteve aqui recente, falando sobre o curso na área da biblioteconomia. Vamos lá. Ele diz aqui, gostaria de saber, por gentileza, quais as diretrizes para se fazer um plano de gestão de dados sobre os alicerces da ciência aberta. Quais as diretrizes? Então, Eric, existe um trabalho que está sendo feito pelo IBICT, ele faz parte da OGP, que é o quarto plano de dados abertos. E nesse documento, se você procurar lá no governo federal, esse documento ele já tem algumas diretrizes macros, que fala da inovação e da ciência aberta. Depois entre em contato comigo, que eu também te passo o contato da Mayra Morietti, que ela é do MCTI e ela está trabalhando com essas políticas de ciência aberta. Recentemente, não sei se vocês viram, o IBICT abriu vagas para o pessoal da área de ciência aberta. Então, agora eu acho que foi novembro, o IBICT assinou uma carta no Ministério da Ciência e Tecnologia de parceria para a criação formal das políticas de acesso aberto. Então, assim, no Brasil, eu vejo que ainda está desconectado, vamos dizer, esse caminho. Mas nós já temos, vamos dizer, Portugal, nós já temos diretrizes muito bem fundamentadas. Outros países, a gente tem políticas bem fomentadas e nós já temos modelos de ciclo de vidas. Na minha pesquisa, eu até trago, acho que Djalda pode confirmar, já existem vários modelos específicos para gestão de dados científicos. Agora, diretriz, eu só vejo essa ainda, nacionalmente falando, que vai descer, eu acredito, para as instituições, inclusive para as universidades, pelo IBICT. É a informação mais recente que eu tenho. E a Fiocruz, que tem uma política própria. Certo. O que mais? Temos aqui pergunta da Ana Vi Melo. Pri, por favor, fala um pouco do papel dos editores científicos dentro da ciência.
Então, Aninha, não sei se o que que você quer que eu te responda sobre o ponto de vista editores científicos. Você está falando das universidades ou editores científicos do mercado editorial? Pede para ela só colocar aí essa informação. Deixa eu ver aqui. Informação aí, Ana Vitória, é? Ana Virgínia. Ana Virgínia. Então vamos para a próxima pergunta. CL Rebouças. Bibliotecário de dados, algum curso de especialização nessa área? Bibliotecário de dados não conheço, né? A gente confunde um pouco com o cientista de dados, mas o cientista de dados ele acaba direcionando um pouco. Mas quem sabe é um bom curso para eu montar para vocês. Eu estou abrindo, em breve sai a plataforma sobre meus cursos, e um deles que eu tinha pensado era sobre gestão de dados científicos, mas quem sabe a gente pode pensar aí sobre qual seria o perfil de um bibliotecário de dados. Mas eu vou lhe trazer vamos dizer assim, uma experiência que eu tive, eu acho que também responde a Ana Virgínia. O perfil, quando eu participei lá do projeto do Date One, né, na Universidade do Tennessee, eu gostaria de ter ficado lá, né, porque, assim, é um projeto na época já era bem robusto, consistente, né, e que tinha se iniciado, acho que em 2010, 2011, então já tinha 5 anos, mais ou menos. O papel era uma equipe multidisciplinar, na prática, né? Então, eram 42 instituições, então você vê aí já, na essência, o que é colaboração científica. Era uma equipe extremamente multidisciplinar, com papéis e responsabilidades muito definidas, então vocês podem observar, existe já alguns modelos de gestão de dados científicos, Data Life Cycle, que é já essa designação muito clara do papel, por exemplo, do bibliotecário na parte que lhe cabe na curadoria, na parte que lhe cabe nas negociações. E eu me lembro de uma reunião que eu participei, onde a bibliotecária do núcleo da universidade, né, da bibliotecária da central do sistema de bibliotecas, ela estava exatamente negociando com os editores científicos, e aí, Ana Virginia, são editores de mercado. Ela estava negociando a liberação dos direitos autorais para o projeto. Então, veja que já era um papel de tomadora de decisão, um papel onde ela precisava fazer um trabalho de mediação, né? No direito a gente trabalha muito isso e a gente precisa se apropriar talvez de algumas competências de outras áreas, então era um trabalho de mediação por causa das questões contratuais dos direitos autorais e um trabalho também de garantir, e aí eu digo que era uma bibliotecária bem do direito de propriedade intelectual, porque ela precisava também garantir que algumas informações e alguns dados ainda não eram possíveis de serem publicizados. Então, ela tinha um papel muito, muito importante. E aí, quando você vai fazer, por exemplo, eu fiz uma parte do modelo de ciclo de vida lá, do Date One, então, quando você chega no estágio de descrição de metadados, você precisa garantir e deixar claro que aqueles dados estão livres de direitos de propriedade intelectual. Então, veja o quão importante é você estar alinhada, não só pela questão da curadoria de dados, mas também como é que eu posso dizer, das questões legais que envolvem cada conjunto de dados. Né? E isso vale para as negociações do perfil do bibliotecário. E sim, algumas pessoas já colocaram, existe já sim bibliotecário de dados. Só abrindo um parênteses antes de responder, porque não deu tempo, mas eu prometo colocar lá essa reportagem. Saiu antes de ontem
no JN, ou foi no Jornal da Tarde, bibliotecários da Library of Congresses e da British Library, não sei se vocês viram, fazendo o trabalho de coleta de dados, de informação. Então, o papel dos bibliotecários nesse novo contexto de comunicador e de disseminador de informações úteis para a sociedade. Não sei se vocês viram isso. Então, eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar lá para poder dar um gás aí nessa discussão sobre profissional da informação nesse papel. O que mais? Ó, algumas pessoas estão dizendo que viu, tá vendo? Que viu, eu vou colocar lá no meu canal para poder a gente discutir mais sobre isso. Vamos empoderar, minha gente, esse pessoal da área de informação. Inclusive, responderam que nos Estados Unidos tem o curso para bibliotecário de dados mesmo. Sim, pois é. Então, informação. Vamos lá. Vamos nos apropriar disso. Certo. O Glaucio Antônio, ele pergunta: participei de uma outra live agora e fizeram uma pergunta: dados será no futuro o novo petróleo? A senhora concorda? Então, eu acho isso bem comercial, né? Mas é o que os estudiosos, quando você começa a ler sobre a literatura nessa área, transformação digital e data drive, né, que o pessoal coloca, é realmente considerado. E aí vamos digerir o que seriam esses dados, né? É que, assim, o que o mercado traz dentro desse ponto, primeiro ele tem uma visão mercantilista, econômica, e vocês percebam que cada vez mais nós estamos, por exemplo, cautelosos e, ao mesmo tempo, produzindo mais dados. Então, quanto mais dados você produz, e isso quando surge aí essa combinação de dados agrupados, e por isso que essa nova profissão de cientista de dados surgiu, foi exatamente porque são os profissionais, e veja que não tem um perfil definido. Pode ser alguém da informática, na grande maioria é, porque tem mais facilidade com linguagens, mas pode ser um engenheiro, pode ser um sociólogo, pode ser um estatístico, que o grande filão está em saber manipular os dados, transformar eles em valor monetário. No direito, a gente chama isso monetização de dados. Por isso que a gente precisa quebrar essa hegemonia do mercado. Lógico, isso não vai deixar de ser um valor econômico, mas o que nós podemos trazer é uma garantia jurídica para que esses dados possam ser tratados de maneira menos voraz, vamos dizer assim, né? Então, é o novo petróleo? É. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser domado. E por isso que a gente batalha tanto, os especialistas, e eu me enquadro nisso, na batalha para que a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela entre em vigor agora em agosto de 2021. Estamos aguardando aí a sanção do projeto de lei que permite que comece a vigorar como já estava previsto na lei, em agosto de 2021. Exatamente. A Tati Amorim pergunta: nesse contexto de aprofundamento em data science e big data, é o futuro da grade, não? Data science e big data, sim, também. É o futuro de quê? Da grade que ela botou aqui. Ah, da grade curricular. Também, né? Se a gente analisar pelo ponto de vista da ciência de dados, nós temos que pensar em estatística, mas eu acho que assim, a gente não precisamos sim conhecer um pouco de linguagem, de Python, né? Que linguagem R, mas eu acho que nós temos habilidades técnicas para tratar a informação. E aí eu vou dizer uma informação. Semana retrasada, alguém colocou aí meu site, foi a Miriana, minha assessora fofa, colocou aí o site e o Instagram, tá, gente? Procurem aí nas mensagens. Eu estava conversando, e aí eu vou fazer um carinho para todo mundo, né? Vamos nos empoderar. Eu estava conversando com um especialista em segurança da informação,
que ele vai até estar no nosso simpósio. Vanessa, já já eu te respondo. E aí, ele falou que foi convidado para um evento em Santa Catarina. Ele hoje faz parte da equipe da Secretaria Digital, da Secretaria Nacional de Governo Digital, né, junto ao Ministério da Economia. E ele disse que foi para uma palestra, foi convidado para conversar sobre segurança de dados. E aí, recentemente, na hora, ele disse que ficou muito encantado em conhecer o perfil dos bibliotecários. Ele disse que é um dos profissionais que mais ele vê potencial para tratar, porque o bibliotecário ele indexa, porque o bibliotecário ele sabe tratar a informação, ele sabe disseminar, ele sabe fazer curadoria, ele sabe colocar as informações adequadas para serem publicizadas. E aí, quando ele terminou de falar, eu disse, muito obrigada pelo elogio. Aí ele ficou surpreso, e aí eu falei, olha, eu sou bibliotecária de carreira, quase de nascença. Eu sou cientista da informação. Ele disse, Adriana, eu fiquei encantado com a área de vocês. Então, veja que é alguém que veio de outra área, que está no topo agora das discussões, que é segurança da informação, cibersegurança, falando do perfil positivo que é o bibliotecário. Mas a gente precisa se apropriar. E aí, voltando para a história da grade, então, assim, eu acho que a grade, sim, tem que trazer o que é Big Data, tem que trazer um pouco do que é essa visualização e análise de dados, sob o ponto de vista mais de saber olhar para a informação e saber tratar ela, né? E muito, muito importante, saber fazer a descrição desses dados. E aí entra a história dos metadados. Exatamente. Né? Lembrou Isso. a minha pesquisa de monografia, de visualização de dados, hoje, mas eu lembro. foi só um arranhãozinho que eu dei, tamanha profundidade que é o assunto. Isso. E aqui o Eric Pires pergunta, o quanto a mineração de dados contribui para a ciência aberta? Então, quando a gente fala de mineração, eu não sou especialista na área, né, Eric? Mas a mineração, ela faz com que você faça a extração correta desses dados agrupados, né, a grosso modo, e você possa tratar esses dados para que eles tenham uma informação a comunicar, que aí já vem o outro processo de visualização. Muito embora, na grande maioria, os protocolos, vamos dizer assim, as ferramentas de extração de dados já são todas automáticas. Então, eu não vejo, talvez o bibliotecário precisasse ser muito detentor, vamos dizer, dessa questão mais tecnológica para se apropriar bem de mineração de dados. Mas, na grande maioria, já existem técnicas e ferramentas que fazem essa extração, que é exatamente essa coleta adequada desses dados. Ou que ele chama, né, de Big Data. Dados desestruturados, você faz a mineração para tornar esses dados estruturados. O que mais? Em nosso meio bibliotecário quase nem se fala nesse assunto e a gente já está pronto. Pois é, vamos botar a boca no trombone. Vamos fazer um movimento, se fala muito isso. Vamos fazer um movimento. Eu sou apaixonada por dados. Eu acho que eu sou historiadora, minha historiadora no mundo dos dados. Pois é. Vamos aqui sobre a lei, né? Sobre a vigência da lei. A Ana Virginia pergunta, ela foi adiada para janeiro de 2021? Então, Ana e Vanessa, hoje até eu tive um questionamento, na verdade o vídeo saiu, foi elaborado antes da última informação. Eu vou até fazer amanhã ou até sexta-feira um vídeo esclarecendo. Nós estamos, assim, saiu um projeto de lei 1179/2020, entre outros projetos, mas que falava no seu último artigo, artigo 20, exatamente o adiamento do projeto da vigência da lei da LGPD para 1º de janeiro de 2021. E as sanções para agosto de 2021.
Depois saiu uma medida provisória colocando a vigência da lei toda para agosto de 2021. O que aconteceu recentemente? Esse projeto de lei saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, e o Senado, porque foi aquilo que eu falei, o governo colocou no meio de um projeto de lei que tratava das questões emergenciais da pandemia, lá no último artigo, né, uma casca de banana, fazendo exatamente o adiamento da LGPD. Então, como houve uma movimentação, houve um questionamento de especialistas, vários especialistas foram ao Senado Federal, teve várias petições, o que o Senado fez? Retirou desse projeto de lei a vigência para 1º de janeiro e manteve apenas a sanção. Estamos ainda aguardando, a última informação de hoje é que está aguardando a sanção desse projeto de lei. Por isso que ainda não sabemos, tá, pessoal? Se vai ser 1º de janeiro ou se vai manter a medida provisória. Provavelmente a medida provisória caia e a gente vai ter. Eu estou torcendo pelo quê? A vigência agora, em agosto de 2020, e as sanções para agosto de 2021. Esse é um dos cenários. E é o que eu torço. Aí você diz assim, Adriana, as instituições, os profissionais estão preparados? Não. 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 Mas tivemos 2 anos. Sabe aquela história de brasileiro que deixa para fechar a porta quando é roubado? Então, a mesma coisa. Deixamos para entrar em conformidade uma lei que já deveria ter entrado em 2018. Né? E aí vem outras questões internacionais que estão no meio. Você conhece, eu já fiz um trabalho com Saião e Luana, sim, CL Rebouças, não sei quem é CL, só sei que é Rebouças. Sim, com a Lu e o Saião. O Saião foi da minha banca de qualificação, sim. E eles trabalham fortemente na parte de gestão de dados. Para mim, são os 2 grandes expoentes que discute já há algum tempo essa questão, né? Na verdade, eu me espelhei por eles. Só que eu fui para um aspecto da ciência aberta que é a parte de direito de propriedade intelectual. NEA. Agora eu estou vendo aqui que é NEA. Nós temos Ana Virgínia. 8 minutos de live ainda, tá? Tá, vamos lá. A gente tem que ir encerrando, finalizando sua fala. Não vai dar para responder todas as perguntas. Foram várias. Aqui é mais uma das minhas lives preferidas. Uhum. Então, vamos, infelizmente, se despedir do meu povo. Eu vou só responder aqui. Vanessa, eu vou falar. Vanessa me fez várias perguntas no Instagram. A Virgínia também. Eu vou organizar a fala. E vou fazer um videozinho para vocês, até sexta-feira eu libero. Tem alguém aqui, Fafazinha, me perguntando se concorda em adiar a LGPD em meio à pandemia. Eu não concordo em adiar, porque assim, e aí é meu ponto de vista. Não é porque o mercado quer, não é porque as empresas, né, as pessoas vão precisar, talvez até ganhar. 1 minuto. Ah, tá. Mas nós precisamos garantir minimamente de que, pós-pandemia, nós temos a mínima garantia jurídica de que não vão vender os nossos dados pessoais para editoras, para indústrias farmacêuticas. Isso pode até ocorrer, mas quando a gente tem uma lei, minimamente, vamos entrar em confronto e vamos ter violação, tá bom? Gente, olha... Vamos ter mais vezes encontro, porque não deu 1 hora, só é pouco, não é isso? Leoneide, um beijo, minha querida.